Então, isso é muito interessante. Mas é interessante que fala 42 meses. Ou seja, por que 42 meses, os estrangeiros? Somos nós que estamos vivendo em toda a era da Terra. Tá? Os gentios, a plenitude dos gentios, pessoal, o tempo, que seria o dos estrangeiros, desde quando, pessoal? Desde o início até o fim. Nós estamos vivendo aqui, seriam como que Deus ele estava tratando com aqueles que eram do centro, depois foi tratando com os que foram um pouco indo para as bordas do círculo, e agora ele está tratando com os povos espalhados por toda a terra. É isso que Deus está falando aqui, em outras palavras. E esse 42 meses, ele simboliza toda a era da terra. Não é só 42 meses ali, tá? Mas estou falando de toda a era da terra. Tá? Em Apocalipse, aqui, onde está? Deixa eu ver aqui outra palavra. Assim, nessa primeira passagem nós vemos os filhos de Israel que estão prestes a ser julgados, e sabemos que eles estão sendo julgados porque é sempre o propósito de uma fita métrica, fazer uma espécie de medida, como uma régua, e ver se está no padrão. Tanto que a Escritura fala que a altura da Jerusalém é 144 côvados, que é o nome de Adão. E aí fala, essa é a altura de um homem e de um anjo. A altura é medida, ou seja, Adão ele tem um código de um anjo. Adão é anjo, porque ele tem a medida e a altura de um anjo. Inclusive, eu compreendo que a altura desses seres, por isso que o muro tem 144 côvados, os seres celestiais, no mínimo, os mais baixinhos, eles têm dali para cima 144 côvados de altura. Faz uma medição de 144 côvados, quanto que vai dar? Vai dar mais de 60 metros e pouco, entendeu? Então, ou seja, vai dar uma altura muito grande. E os anjos são gigantes mesmo. Só que quando eles se apresentam para nós, eles vêm diminuídos. Então, Adão, ele foi talvez criado com certeza com essa altura, porque todos os autores judeus, eles diziam que Adão, em sua plenitude, ele tinha uma altura gigantesca. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia do mundo da questão do mundo espiritual. Tá? Então, o templo, ele é o símbolo de Adão no Éden. Tá? Então, é isso que o pessoal precisa entender, que esses 42 meses, tá? Esse processo de julgamento, durará toda essa era da Terra. Esses 6.000 anos que nós estamos tendo aí, eles simbolizam esses 3 anos e meio, que são, na verdade, são os 42 meses espirituais, tá? De Deus, digamos assim. Tá? Apocalipse 13, do verso 3 ao 5, também dá novamente a questão daqueles que adoram a besta, o número de 42, que está ligado a esse 1260 dias, tá? Que é apenas uma outra forma cabalística de dizer 1260, 42, tá? E diz o seguinte: e viu uma de suas cabeças ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada, e todo mundo se maravilhou com a besta. Olha aqui, está falando sobre a ressurreição desse ser maligno. E aí diz, todo mundo, sua ferida mortal foi curada, e todo mundo se maravilhou. E aí adoraram ao dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem é capaz de fazer guerra com ele? Como dizendo, o cara é imortal. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E foi-lhe dado poder para continuar por 42 meses. Aqui mostra que tanto o reino macro de Satanás sobre essa terra, lembra que este mundo jaz maligno, e esse mundo, Satanás é o Deus desse século, ele é o Deus deste mundo. Tá? Só que o que eu quero salientar aqui, no tempo final, é tudo macro ou micro, como um fractal, gente. Sabe o fractal? Que tem, por exemplo... não sei se vocês sabem o que é fractal. Vou compartilhar aqui uma tela rapidamente aqui. Fractais, pessoal, são a mesma forma, só que ela vai indo do pequenininho para o maior. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Ó. Isso aqui. Tá vendo? Como se fosse um vórtice, né? Essa imagem, essa parte aqui, ó, pontuda, ela vai pequenininho, vai aumentando. Então, o governo de Satanás, ele tem tanto no macro como o período micro. E o período micro dele nunca foi de 7 anos. O período micro dele é de 42 meses. Exatamente como Cristo. 42 meses. É isso que vocês precisam compreender. 42 meses. Tá? Esse é o período de governo do anticristo. Não é 7 anos, como o pessoal fica falando. Tá? Então, voltando a essa questão. E aí diz, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. Tá? Olha, do seu nome por quê? Do DNA, gente. Algumas pessoas elas ficam preocupadas com falar o nome de Deus em hebraico. Você tem que chamá-lo apenas assim e tal, sendo que a Escritura, ela deixa muito claro que todas as pessoas de todas as nações, línguas, glossolalia, línguas, tribos e nações, estarão lá
E no mundo celestial vai continuar a haver línguas, pessoal. É tão assim, tão a prova, tão irrefutável, que haverá línguas, e ainda haverá um desenvolvimento linguístico, no sentido de que os 144 mil são os únicos que cantam um cântico onde os outros seres não entendem o que eles cantam. Só eles entendem, porque é uma língua celestial que esses escolhidos cantam. Então há línguas, gente. Então pare com essa bobeira, para com essa criancice, com essa meninice, para não falar outras coisas, tá? Com essa tolice de ficar, você tem que falar o nome. E ainda o pior é que o pessoal inventa nomes. O pessoal chega a inventar nomes que eles nem sabem falar hebraico, inventa alguma coisa lá que fala, o nome é isso, não sei o quê. Deus, ele vai ouvir a sua oração por misericórdia, porque é a mesma coisa que uma criança que ela não sabe ainda falar papai e tá falando dó lá, e você vai lá e atende ela porque você a ama, e Deus atende a pessoa. Ele não tá nem aí para essa questão se você fala hebraico ou não, tá? O importante é que você nasceu no país, você fala português, inglês, espanhol, chinês, não importa. Ele sabe quem você está chamando ao orar, a clamar. Parem dessa bobeira, dessa criancice, né? Mas o que eu quero dizer é que quando fala blasfemar o nome, está falando sobre o DNA, porque o nome de Deus, o código de Deus, é uma gemátria, tá? É uma cabalá. Existe codificado no nosso DNA. Está codificado no nosso DNA. Quando a Escritura fala que ele vai blasfemar toda essa questão do templo, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, é o corpo e dos que habitam no céu. Ou seja, está falando sobre o teu ser como filho de Deus. Quando você, por exemplo, faz como que eu posso dizer? Você peca, você comete pecado, você está, em outras palavras, blasfemando contra Deus. Você está pecando contra o templo de Deus. Porque você é o templo. E isso é importante vocês compreenderem. Você começa a blasfemar contra o templo de Deus. Tá? Você está fazendo isso. Vai chegar um ponto que se a pessoa continua nesse pecado, ela morre e não tem salvação, sabe por quê? Ela blasfemou, ela profanou o templo do Espírito Santo. Pecou contra o Espírito Santo e o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Tá? Então é isso que é interessante vocês fazerem toda essa conexão. E aí diz, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E foi-lhe dado o poder sobre toda tribo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra o adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Tá? Então, aqui, 42 meses, 1260 dias, ou seja, 42 meses. O governo micro dele, não o fractal grande, ele teve poder sobre toda a terra, sobre todo o período lá, desde Adão até hoje, que também simboliza uma espécie de tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Inclusive, você pode separar tempo, dilúvio, 2 tempos, vinda de Cristo, metade de um tempo. Esse último período da Terra, onde nós estamos agora aguardando a vinda de Cristo. Tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Tá? Onde você pode também associar com 1260 dias, que tem a gemátria de questão de dinheiro, tem dos meses, tá? Mas porque daí depois, como eu disse no início da live, você acompanha a outra live que eu fiz, né? Dos bem-aventurados que resistiram até 1290, 1335 dias, por quê? Calendário lunisolar, tá? Onde 2 anos intercalados de 13 meses, com um período no meio ali de 3 anos e meio, só que o primeiro ano começa com um ano de 13 meses, então por isso que vai dar justamente 1335 dias, no máximo, tá? 1260, mais 90 dias do 13º mês, tá? 1290, e depois somando todo o outro ano, 1335 dias. É calendário lunisolar. Se você não entender isso, você vai ficar assim, até hoje eu vejo. Olha, o que eu já vi de estudos falando sobre isso, ninguém sabe, aí os caras, o máximo que eles falam é, eu acho que depois de 1335 anos que Jesus morreu, então foi que teve a conexão lá com alguma coisa lá da Igreja Católica, eles tentam fazer alguma coisa do tipo, mas é tudo papo furado, tudo, somente o pessoal lá da Ellen White fica seguindo essas ideias e eles ficam tentando encaixar lá alguma coisa com a Revolução Francesa, que não sei o que, não tem nada a ver, tá? As coisas aqui são de maneira hebraica que você precisa interpretar. De maneira hebraica. Se você não interpretar de maneira hebraica, através da gemátria, da cabalá, da visão espiritual que eles tinham, de mundo, de cosmologia, de tudo, você não vai conseguir entender o que eles estão falando, o que eles estão expressando. Vai ficar perdido. Por isso que o Apocalipse é difícil para a maioria das pessoas entenderem, porque elas não têm a chave de entendimento. Ela não tem a chave linguística, ela não tem
a cultura deles como base para estudar. Ficam estudando uma pessoa que não tem essa noção dessa questão. Tá? Então, no livro de Apocalipse, nós vemos esse julgamento, onde ele sempre está ligado com essa questão de 42. Tá? Então, esse é o número, como eu posso dizer, que está ligado ao julgamento. Interessante que tanto Yeshua, né, Jesus, e Tiago, eles acabam também aludindo e fazendo menção sobre Elias e a questão dos 3 anos e meio, ou seja, 3 anos e 6 meses aí, né, onde não teve chuva. Por que Deus sempre usava esse período? É um fractal. E é um período que simbolizava o governo do anticristo, onde vai ser um mundo difícil. Um mundo onde até a questão literal de chuva provavelmente vai chover menos nesse tempo. Tá? Quando o anticristo tiver o seu governo de 42 meses, ele vai conseguir instalar, depois eu vou fazer conexão, tá? Com a questão do caos climático, Agenda 2030 e etc., onde nós estamos nos aproximando de um tipo de doutrinação do mundo ligada ao clima, ligado ao mundo e à transformação e aquilo que o mundo está passando, que a gente chama de dores de parto. Então é preciso vocês entenderem toda essa questão, tá? Tanto que em Lucas 4, 25 e 26 diz assim, ó, mas em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, e o termo lá é usado 42 meses, né? Por 42 meses, quando houve uma grande fome em toda a terra, mas a nenhum deles Elias foi enviado, exceto a Sarepta, cidade de Sidom, e uma mulher que era viúva. E aí aqui há outras simbologias muito, muito interessantes, tá? Mas o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte, tá? Em Tiago 5,17 também confirma essa questão de o mesmo período, né? Por que esse período de juízo, 3 anos e meio? O que tem a ver 3 anos e meio? É sempre o padrão que Deus ele usa. Então o governo do anticristo será de 3 anos e meio e não de 7 anos. Porque nem Jesus teve um período de governo de 7 anos. Tá? Então é isso que é preciso vocês compreenderem. Então, 42 meses, ele é proeminente no Apocalipse e em outros lugares. Sempre essa questão de 3 anos e meio, ou na verdade, eles colocam 42 meses. Ou muitas vezes também colocado 1270 dias. Tempos e metade de um tempo. Tá? Que conota também justamente o período que Jesus teve seu testemunho na Terra, que foram 42 meses, 3 anos e meio. Tá? Então isso é muito importante vocês compreenderem. Tá? Inclusive o número 42 é tão profundo que ele está ligado ao tempo de Moisés quando ele esteve no monte. Ele esteve lá durante 40 dias, só que ele teve o dia de ida e o dia de volta, que em totalidade dá 42 dias, tá? Tá incluindo o dia que ele subiu e o dia que ele voltou. Que isso eles faziam em um dia naquele monte. Só que o número 40 eu tenho em estudos antigos que ele simboliza viagem no tempo, tá? O 40, a primeira letra, o 4, ele tem a ver com portão, que é Dalet, e a segunda letra, Mem, tá? Que significa águas, o portal das águas. Tá? Então tem a ver com viagem no tempo. Tá? E depois um dia eu posso depois explicar novamente isso. Eu até expliquei brevemente em uma das lives de Apocalipse para as pessoas compreenderem que Jesus é o viajante do tempo. Então eu expliquei um pouco sobre isso. As letras, elas sempre mencionam alguma coisa. Por exemplo, o nome de Adão significa Aleph, Dalet, Mem. Né? Aleph significa líder. O primeiro que entrou pelo portal das águas. A palavra Dam, só portal, e águas, Dam significa sangue. Só o Dalet com o Mem, ele significa sangue. Olha que interessante, portal de águas. O sangue é um portal das águas, que o teu espírito adentra. Por isso que fala que no sangue está a vida, o teu espírito. Olha que interessante. Então, existem muitas conexões profundas quando você entende pela cultura hebraica, pela forma que eles escrevem, pela numeração e etc. Eu vou até dar uma curiosidade aqui, mas é interessante, isso é ciência, já não tem a ver exatamente com o que eu estou falando, mas o ângulo no qual os raios de luz produzem o arco-íris, ele é de 42 graus, ele precisa ter 42 graus para produzir os raios do arco-íris. Isso é muito, muito, muito profundo, tá? E eu vou fazer uma leitura aqui do Salmo 100, tá? Por quê? Porque esse salmo ele é conhecido pelos hebreus que estudam essa numeração do 42, ele é conhecido como o salmo que possui 42 palavras em hebraico. 42 palavras em hebraico, tá? Só fazer uma leitura dele brevemente, porque eu acho ele muito bonito. Ele diz, celebrai com júbilo a Yahweh todas as terras.
Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelos portais, pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Né? Então, muito, muito bonito no hebraico são 42 palavras, e os hebreus que estudavam esse número 42, existem muitas outras questões, tá, pessoal? Existem outras conexões, tá? Por exemplo, quer ver? Olha que interessante, isso aqui o ADM Costa ele colocou lá no grupo dele. Por qual motivo o Criador iria deixar dentro da Tanar, né, um livro com o nome de Bamidbar, que significa deserto, que é o livro de, quer ver? Bamidbar, que é o livro de números, tá, pessoal? Se bem que eu acho que não vai dar para compartilhar aqui, tá difícil aqui. Mas o livro de números, pessoal, o nome dele não é números, o nome dele é deserto, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele lista 42 paradas do povo no deserto, durante 40 anos. Olha que interessante. O 40 significa viagem no tempo. Aliás, aquele povo que estava no deserto de Israel, eles viajaram no tempo, eles ficaram no looping temporal, onde eles ficaram girando ali, gente, durante 40 anos, e não perceberam. E Deus colocou eles no looping temporal, e a prova disso é que a roupa deles e o calçado não envelheciam. Por quê? Porque eles estavam num looping temporal viajando no tempo. Aquilo simboliza, cabalisticamente, simboliza cada um de nós que estamos no mundo terra, que é chamado de deserto. A terra aqui, muitas vezes ela é chamada na Bíblia de deserto, tá? Onde nós estamos aqui, numa espécie de tempo, como uma espécie de looping. Todo dia você tem um looping. Você dorme e acorda, é um looping. Isso é um looping, tá? Só que as pessoas não sabem. É um looping natural que Deus fez para você cada dia mostrar quem é você, tá? Quem é você? Você tem as memórias dos dias anteriores, mas você vai ali vivendo dia a dia um looping temporal de chance que Deus está te dando para você mostrar quem é você, tá? Mas é interessante que tiveram 42 paradas. Por que o 42? Porque é uma questão cabalística, então há uma gemátria nisso. Sempre há um porquê de cada número que a Bíblia possui, tá? Onde cada parada, uma bênção é dada para cada parada e tem um nome com um significado específico, tá? Isso era algo que os hebreus estudavam, as 42 paradas dos judeus ali, do povo, naqueles 40 anos no deserto. Interessante, né? Então isso aí tem toda tem todo um significado. Então, novamente, aí o 42 sendo exemplificado como uma base para essas questões, tá? Voltando aqui. Então, esse período de 42, tá? Ele é mencionado 7 vezes, em Daniel e no Apocalipse. Em Daniel 7:25, depois vocês podem anotar para vocês fazerem a leitura. Daniel 12:7, Apocalipse 11:3, Apocalipse 12:6, Apocalipse 12:14 e Apocalipse 13:5. Tá? Então ele é um período que ele simboliza uma totalidade. Tanto todo o reino de Satanás durante toda a era humana, tá? Como, da mesma maneira, o reino micro, como fractal, onde ele vai ter 42 meses de reino por sobre o povo, onde o anticristo vai imitar o ministério de Cristo durante 42 meses. Então eu creio que essa primeira parte, essa primeira questão, ela já está ali, como eu posso dizer, tá colocada, pessoal, tá bem clara. Se a pessoa ela negar isso, ela está negando a palavra, né? Ela não tem base para dizer que são 7 anos. Não há. Simplesmente não há. Elas pegam ali, depois vocês pegam a explicação de como é a leitura de Daniel, aquele que quebra no meio da semana, tá? A questão de um pacto, na verdade é Cristo. Não é que ele quebra o pacto com conta. Na verdade, ele é o que encerra os sacrifícios. Após Jesus, nem templo, né, os judeus, eles têm mais. Né? Você percebe que ele encerrou essa questão dos sacrifícios. Ele é o sacrifício perfeito e total. Tá? Então não haverá uma espécie de... onde eles dizem que vai ter um templo que vai ser construído. Isso é uma doutrina que criam. Há um templo que será construído lá em Jerusalém agora. E aí eles dizem que 3 anos e meio o anticristo permite todo mundo fazer sacrifício, como se fosse algo bom, sacrifício, sendo que Cristo já fez o sacrifício. E aí que no meio disso, de 3 anos e meio, ele encerra o pacto e aí todo mundo fica bravo com ele, e aí ele fala, agora eu sou o mal. Né? Não é assim. Isso é uma doutrina criada, gente. Tá?
O que será feito, sim, será com certeza um templo físico, será levantado naquela Israel para fazer uma união entre árabes, cristãos e judeus. E, ao mesmo tempo, todas essas religiões são chamadas monoteístas, as que seguem supostamente ao mesmo Deus. Tá? Samuel, você crê que o Deus que os muçulmanos eles seguem é Deus, o Deus da Bíblia? Sim, eu até creio. Tá? Só que, claro, que eles praticam, existem os grupos radicais que não estão fazendo nada à vontade de Deus. Assim, da mesma maneira que houveram muitos cristãos que dizem seguir a Deus, mas mataram, fizeram muita coisa, assim como os judeus, o povo de Israel, também fez muitas coisas rebeldes contra Deus, e eles diziam seguir a Deus, mas não seguiram da maneira correta, e por isso que Deus os espalhou, inclusive, pela terra. Aquela linhagem específica que foi separada para que Jesus viesse. E os espalhou para a terra, e hoje o mundo inteiro, ela é Israel. Tá? Quando o pessoal pensa assim, eu vou voltar lá para aquele lugar lá, porque eu sou hebreu. Na verdade, o mundo inteiro é hebreu. O mundo inteiro é Israel. Tá? Só que não vai caber todo mundo lá. Por isso que Deus tem a nova terra e a nova Jerusalém. Tá? Onde não é nessa Jerusalém de terra e não é naquele lugar que vai caber todo mundo, que todo mundo que vai ressuscitar vai morar naquele lugar, gente, como terra prometida. A terra prometida é o Éden. Tá? Então isso é muito importante vocês compreenderem.